Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gravei uma aula muito bacana sobre estudo do gráfico, para a gente começar a entender o que é uma tendência de alta, uma tendência de baixa, um movimento lateral. Estudar o gráfico nos ajuda muito a tomar a decisão na hora de comprar ou vender um ativo. Assiste essa aula até o final e tire suas dúvidas sobre o assunto. Olá pessoal, então bem-vindos aqui à nossa aula de gráfico, né? Estamos falando sobre gráfico. Já tivemos a aula 1 de gráfico, né? Então se você perdeu a aula 1, é interessante que você assista para entender, né? Nós estamos aprendendo a analisar gráfico. Então aqui seria já a aula 2, tá? A continuação aqui da nossa aula de gráficos, tá ok? Eu estou olhando para um gráfico, eu vou continuar com a Suzano de papel, tá? Eu usei ela na primeira aula como exemplo, então como a gente está falando de gráfico, e são parecidos de todas as ações, do dólar, do índice, né? O gráfico é parecido, então vou continuar seguindo a Suzano de papel. Então vamos lá. O gráfico ele nos mostra outras coisas do que a gente viu na aula passada. Hoje nós vamos falar da tendência, né? Qual é a tendência do mercado? A gente consegue ver a tendência do mercado olhando para o gráfico. E o gráfico ele tem 3 linhas só para seguir, tá? Ou ele está numa tendência de alta, ou ele está numa tendência de baixa, ou ele está andando lateral, né? A gente fala andando de lado, né? Ele nem está subindo e nem está caindo. Então vamos olhar para esse desenho aqui, vamos olhar para esse gráfico e para a gente começar a entender aonde tem uma tendência de alta, aonde tem uma de baixa e aonde está andando lateral, tá? Esse gráfico, na aula anterior, eu usei um gráfico da minha corretora, né? Eu estava com a minha conta real aberta, né? E usei o gráfico da corretora. Se você não tem conta em corretora ainda, nem precisa, não se incomoda com isso não. Aqui nós estamos no gráfico da B3, ó. É muito importante, você que está começando no mercado financeiro, acessar o site da B3. Entra lá na B3, olha o que tem, é o nosso local de trabalho. É b3.com.br, bem simplesinho. É o site da nossa Bolsa de Valores, tá ok? E olha, tem os gráficos lá para a gente usar. Eu não preciso abrir uma conta na corretora só para olhar um gráfico. Estou usando aqui de graça na B3. Você acessa o gráfico aqui, o site dela, não paga nada. Você usa aqui à vontade. Então vamos olhar aqui, vamos falar primeiro da tendência de alta, tá? Quando a gente fala em tendência, é para que direção o preço está indo. Então, olhando aqui para esse desenho, ó, quando a gente olha aqui para esse desenho, nós estamos enxergando aqui que o preço está subindo, né? Se o gráfico está subindo, é porque o preço está subindo, né? Então, está com uma tendência de alta. Ó. Começou aqui no dia 23 de setembro e essa tendência de alta foi até o dia 16 de novembro, ó, praticamente aí, vamos colocar aí quase 2 meses, né? Vamos marcar essa linha aqui, ó. Ela começou aqui e vai até lá em cima, né? Lógico que ela não sobe direto numa linha reta, né? Como nós estamos vendo aqui, que a gente colocou esse canal aqui por onde andou o preço, aonde está aqui no azulzinho aqui, né? Foi movimentos positivos. E no vermelho aqui, negativo abaixo dessa linha, né? Então o preço ele subia e caía, subia e caía, subia e caía, subia e caía, até alcançar lá o máximo dessa tendência, tá ok? Esse aí foi o preço máximo dessa tendência. Saiu de R$ 40 mais ou menos e chegou até R$ 56 mais ou menos, né? Então, quem percebeu esse movimento, comprou a ação a 46 e vendeu a 56, né? Comprou a 40, desculpa, e vendeu a 56. Então, isso aí é uma tendência de alta. Bom, por que eu estou falando de tendência? Porque nós vamos seguir a tendência, tá? A gente segue a tendência. Toda vez que a gente vê o preço subindo,
nós vamos pensar em comprar a ação, né? E toda vez que a gente vê o preço caindo, nós vamos pensar em vender a ação. Pensar em comprar e pensar em vender. Eu nem falei compra e nem vende, eu falei pensar, tá? Por quê? Porque às vezes, se eu estou pensando aqui, se eu estou começando a enxergar uma tendência de alta, eu tenho que ter uma ideia de que momento eu vou fazer a compra. Eu não poderia ter comprado aqui, ó, já nos R$ 57, já subiu muito, né? Já subiu demais. Não quer dizer que não vá subir mais, tá? Poderia ter chegado a 57 ali e subir até R$ 100. A gente não sabe até onde vai, tá? Mas olhando, a gente começa a pensar assim, nossa, já saiu de 40, já está em 57. Será que ainda dá para comprar? Né? A gente teria que ter comprado no começo, quando percebeu ali a tendência, estava em 40, 44, 45, 46, seria o momento de ter entrado, né? Então eu entraria nessa faixa de preço dos 46 e eu nem ia deixar chegar aos 57, né? Sairia lá a 50, 52, 53, quando eu achasse que o lucro já estava bom, né? Que eu já tinha colocado um bom dinheirinho no bolso. Bom, mas aí nesse movimento é bem fácil ver a tendência. Agora vamos ver outro movimento aqui. Logo em seguida que ter batido, né, esse valor, ele começa uma outra tendência aqui, ó, uma tendência de baixa, né? É fácil também ver a tendência de baixa, porque ele começa a apontar para baixo. E aqui no caso, do mesmo jeito que não subiu de uma vez, também não cai de uma vez, ó. Cai um pouco, ele sobe, cai um pouco, ele sobe, cai um pouco. Então saiu lá dos R$ 57, mais ou menos, né, como a gente conversou, e nesse momento aqui está próximo aos 47, ou seja, caiu, né? Já caiu R$ 10 nessa conversa aqui. Então aqui é uma tendência de baixa, né? Ah, Ricardo, vamos vender então aqui a 47? Você acha que compensa vender a 47? A mesma coisa da subida, né? A gente teria que ver esse momento aqui que começou a descer aqui no comecinho, que bateu 57, caiu aqui, a gente já teria que estar pensando em vender aqui no começo da descida. Agora, já caiu uma quantidade razoável, é difícil dizer se vai cair mais ou se agora já não vai retomar e começar a subir, tá? Eu, particularmente, eu acho que vai continuar caindo. Pelo desenho assim, ela vai estar caindo devagarinho. Vê que é uma descida leve, mas está caindo aqui devagarinho, está em torno aqui dos R$ 47. Eu acho que ainda vem aqui mais, tá? Eu acho que vai descer mais aqui. Bom, então, num período de tempo, do dia 17 de novembro até o dia 20 de janeiro, a ação caiu, né? Uma tendência de queda. Então, nós vimos tendência de alta, quando o preço está subindo, tendência de queda, quando o preço está caindo. Agora, vamos achar um movimento lateral da ação. Vamos procurar aqui, ó, estou na mesma ação. Estou na Suzano de papel, estou voltando aqui no passado, estou procurando aqui bonitinho um movimento lateral para a gente pegar aqui como exemplo. Aqui ainda não. Eu queria um movimento bonitinho aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se esse aqui dá? Vamos pegar aqui, ó, mesma situação, né? Vamos ver aqui se ele vai nos dar um movimento lateral da ação. Olha só, ficou bonitinho aqui, ó. Um movimento lateral da ação. A ação está andando de lado, né? Quando a ação está andando de lado, fica difícil a gente saber se ela vai subir ou se ela vai cair. Ó, nesse período aqui, de 20 de maio a 27 de julho, ela andou de lado, né? O preço em torno aqui dos 30 e poucos reais. Ela chegou a 33, subia aqui perto do 38, caía para o 33, subia. Então, ou seja, ela ficou andando lateral, né? De uma forma lateral. E aí é difícil para quem opera tomar uma decisão, né? Porque a gente tem que ficar tomando decisão o tempo todo. A partir do momento que você enxerga esse canal, você pode operar aqui dentro. Comprar quando bater aqui no fundo, vender quando bater aqui em cima, comprar no fundo, vender aqui em cima. Você pode operar
ela andando de lado. Não tem problema nenhum. Mas para quem opera é muito mais fácil enxergar a subida, né, e a descida. Né? Essa andada lateral, ela é mais difícil, né, da gente enxergar. Eu não sei o que vai acontecer. Daí, para quem está operando, olhando aqui, poxa, que decisão que eu tomo? Eu compro ou eu vendo? Né? No caso aqui, imagina andando lateral e você decidiu comprar, ó, teve essa subida, mas poderia ser uma queda também, tá ok? Né? Nesse caso aqui, a gente olhando, a gente vê que depois desse canal lateral teve a subida, mas poderia vir uma queda também, tá ok? Bom, então esses são os 3 tipos de movimento que o preço faz. Esse movimento é do preço. O gráfico ele só é um desenho que simboliza o que está acontecendo no preço, né? Então, quando ele está andando lateral, compradores e vendedores chegaram ali num ponto de equilíbrio, né? Eles acham que quem está comprando não quer pagar mais que aquilo, quem está vendendo não quer vender por menos que aquilo, então fica no ponto de equilíbrio. Quando ele está subindo, que nem a gente viu no outro gráfico, o que acontece com compradores e vendedores, né? Vamos voltar lá naquele pedacinho lá, né? Vamos voltar aqui nesse pedaço. O que acontece aqui quando está subindo? Os vendedores querem vender por um preço maior, cada vez por um preço maior. E os compradores estão aceitando pagar essa subida do preço. Tá? Só forma o gráfico quando comprador e vendedor se encontram. Né? Na verdade, forma o preço. O gráfico é só o desenho, tá, gente? Mas o preço é quando os dois se encontram. Então, na subida, eles estão aceitando o preço que está cada vez maior, mas quem está comprando acha que vale, né, cada vez mais, e quem está vendendo aumenta mais. Na descida, a mesma coisa. O que acontece na descida? O comprador ele já perde o interesse. Então, quem está vendendo já não encontra mais pessoas interessadas em pagar aquele valor e o vendedor começa a vender por menos, né? E o comprador, como o preço está caindo, ele aceita, né? Ah, o preço caiu um pouquinho, eu vou comprar. Então, começa a ter uma queda. O vendedor não vai achando o comprador, ele vai abaixando o preço, porque ele tem a ação, né? Então, ele decide por quanto quer vender, mas também tem que ver quanto o mercado está disposto a pagar. Então, nesse caso aqui, o preço cai porque o vendedor já não acha mais compradores pelo preço que ele gostaria. Então, ele tem essa tendência de abaixar o preço. Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido aí mais um pedacinho de gráfico. É muito importante porque aprender tudo isso aqui antes de começar a operar. E entra no site da B3, é bacana, entra no site, né? Começa a estudar mais, a aprender mais, tá bom? Gente, espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, me ajuda a divulgar o meu trabalho e fico à sua disposição para tirar suas dúvidas, tá bom? Te espero para o próximo vídeo. Muito obrigado.